Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e vamos estudar hoje um texto escrito pelo casal Andrews, Matthew e Érica. Eles escreveram um texto chamado Um Convite Especial e foi para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não fui eu quem escrevi, eu não ajudei o casal a escrever esse texto. O que eu vou fazer? Juntamente com os irmãos, vamos lendo e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Agora que vocês já sabem disso, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse texto, por esse momento, pela liberdade que temos de orar a Ti, de ler a Tua palavra, pela liberdade religiosa. Que nós possamos sempre ser gratos pelo convite especial que o Senhor nos faz e que nós possamos viver de acordo com a Tua bondade. É o que te pedimos, não porque mereçamos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos lá. Nossa leitura está no Salmo 34, os versículos de 1 a 22, quer dizer, o Salmo inteirinho, tá bom? Então vamos lá? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias de harpa, toquem música para Ele com instrumentos de 10 cordas. Entoem para Ele um novo cântico, toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um, por isso entende o que eles fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitórias. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Amém? Que maravilhoso esse salmo, né? Um salmo que canta de alegria ao Senhor por todas as maravilhas que ele fez. Meus irmãos, o versículo escolhido é o 8, que diz: Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Ora, Davi escreveu este louvor, este Salmo 34, depois de um grande livramento na sua vida. Ele estava fugindo de Saul quando foi ao encontro de Aques, governador de Gate, em busca de proteção. Ao chegar lá, ele percebeu que havia colocado sua vida em risco, um risco muito maior ainda do que ele estava antigamente. E é o que aconteceu? Olha, precisou se fingir de louco para sair da cidade sem se prejudicar, como está lá em 1 Samuel 21, que diz assim, ó: Davi foi falar com o sacerdote Abimeleque em Nob. Abimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar.
Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres, recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Estes homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu o pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Emelec: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. E o sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano através do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. E Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, o rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram: não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantaram essas suas danças? Saul abateu 6 milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto estava com eles. Agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer baba da saliva. Aques disse aos seus conselheiros: vejam este homem, está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer aqui no meu palácio? Então, o que aconteceu? Davi se fingiu de louco para preservar a sua vida. E ele reconheceu que não veio de mãos humanas o seu livramento. Ele sabia que Aques jamais acreditaria na sua verdade se o Senhor não estivesse com ele. Então ele havia buscado a ajuda de Deus em oração e foi liberto por um dos seus maiores temores, como está no versículo 4 até o 6, né? Pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ela faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Naquele dia, Davi experimentou no coração dele, de verdade, na pele dele, a bondade do Senhor. Ele viu como o Senhor é bom. E ele viu a grandeza do Senhor e como um salvo em Cristo anseia que os outros passem pela mesma experiência. Assim como Davi experimentou a salvação e nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que compartilhar, né, essa experiência que nós temos, que é a mesma que Davi experimentou. Aprovar e ver como o Senhor é bom e como é feliz aquele que nele se refugia, como está lá no versículo 8. Que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Que a gente possa todos os dias aceitar esse convite de Davi, experimentando e comprovando com os nossos próprios olhos a fidelidade do Senhor, enquanto a gente vai buscando a sua ajuda no meio de todas as aflições que a gente passa na vida, né? Que diante dos nossos maiores medos, que a gente nunca esqueça, jamais esqueça da promessa de que os que olham para Cristo jamais serão decepcionados. Veja lá no versículo 5. Ele ama o que é justo e bom, e o amor do Senhor enche a terra. Então nós temos que lembrar disso. A gente nunca vai se decepcionar, ao contrário, a gente vai se alegrar, pois Deus, pois Jesus Cristo, pelo Espírito Santo está perto de um coração quebrantado e salva o espírito abatido, como está no versículo 18. Diz assim, ó: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Amém? Nosso manancial termina assim:
Você já experimentou a bondade do Senhor hoje? Isso me faz lembrar um caso que muitos de vocês já conhecem, que é um rapaz que toma o seu cavalo, vai trabalhar, quase escorrega no despenhadeiro, o cavalo tropeçou ali no despenhadeiro, ele olhou lá para baixo, pensou, estou morto, clamou por Deus, e o cavalo se aprumou no desfiladeiro e seguiu adiante. E aí, ao final do dia, aquele rapaz, quando encontrou com seu pai, falou, nossa, pai, eu preciso compartilhar uma coisa com o senhor. Hoje eu fui alvo da misericórdia, da bondade do Pai para comigo. Eu estava indo para o trabalho, em cima do meu cavalo, o cavalo quase caiu do despenhadeiro, ele tropeçou em alguma pedra, ficou aquele vai, não vai, aquela situação, eu ia me estatelar lá embaixo, mas eu clamei pelo Senhor e o cavalo conseguiu se aprumar e nós pudemos seguir adiante. Então, eu provei da bondade do Senhor hoje. E o pai falou, nossa, que coincidência, meu filho, eu também provei. Aí o filho falou, nossa, como? Eu vou te contar. A hora que eu fui trabalhar, montei em meu cavalo, fui através do desfiladeiro, subi calmamente por ele, sem nenhuma intercorrência. Fui e voltei em paz. Então, meu filho, a despeito de eu não ter corrido nenhum risco, eu não ter sido salvo de nenhum acidente iminente, hoje eu experimentei a bondade do Senhor. Olha que coisa, né, irmãos? Então, pensa aí, você hoje experimentou a bondade do Senhor? Às vezes a gente acha que só quando acontecem livramentos é que nós experimentamos a bondade do Senhor. Nós experimentamos esta bondade todos os dias. Amém? Bom, meus irmãos, eu vou me despedindo daqui com o meu abraço diário e fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Olha só, parece um laço. Quero lembrá-los também que o fim do ano já está se aproximando. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que a gente vem repetindo todos os dias. Está lá em Isaías 40:31, que é o quê? Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, aceitarão a cada dia um convite especial de Jesus. Amém? Bem, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.